E o e-mail é neto.corretor@cresce.org.br. Vamos Ó, compartilhar a experiência aí. boa, ótimo. Eu acabei de descobrir que dá para gravar agora. Não estava gravando nada até agora, mas a partir de agora a gente vai gravar essa pequena reunião virtual aí. De falar com o Edu, que eu tô vendo aqui, não falou ainda. Tudo bem, Edu? Tranquilo contigo? Salve, Marco. Boa tarde. Tudo bem, e você? Belezinha. Você fala da onde, meu? Eu falo aqui de Itaquera, São Paulo. Itaquera, Zona Leste. Você é Isso, aqui Corinthians? É do São lado do estádio. Paulo? Não, pô, Corinthians, aqui do lado do Corintiano? estádio do Timão. Sim. Faz o que da vida? Cara, eu sou fotógrafo de. Eu tô com um evento de MMA, o SFT, que passa na Band lá. Faço as fotos lá pro evento e, além disso, trabalho na área de administração, inventário, essas coisas. E tá em casa? Tô em casa. Fotógrafo, principalmente, essa área mingou agora, né? Não dá para sair para rua. Imagino. Não tem evento, não dá para sair para rua. Por enquanto, estamos aqui, segurando as pontas do jeito que dá. Sabe que eu tenho uma câmera que o pessoal do meu timão me deu, contando uma curiosidade para vocês aí. Aquelas câmeras profissionais, bem caras, né? E eles me deram porque cada repórter do meu timão tem uma câmera dessas, e eu não sou repórter, eu sou colunista, né? Então eu não tinha. Só que às vezes eu faço algumas entrevistas exclusivas, tal. Às vezes eu encontro alguns personagens, tipo, vou fazer uma entrevista com o Basílio, sei lá, alguma coisa assim. E daí eu falei, pô, por que eu não tiro umas fotos bacanas também desses caras? Ou às vezes até, tipo, eu tô no mesmo treino que o repórter do meu timão, tá lá, só que eu tenho uma visão diferente, né? Do treino, o CT é grande. E daí eles me deram uma câmera dessa na mão e eu nunca tinha usado. E agora na quarentena eu tô testando o meu lado fotógrafo. Então tô tentando tirar fotos bacanas com essa câmera profissional. Cara, tem muita gente chegando aí. Edu, eu vou te mutar rapidinho para eu falar com o pessoal que tá chegando, tá bom? Tamo junto, Marco. Valeu, satisfação. Porque eu já vi que deixar todo mundo desmutado, ninguém ouve ninguém, cara. Então, quem que eu desmontei aqui? Andréas. Opa! Tudo bem, cara? Tá andando aí? Tudo bem, tudo certo. Tá Acabei de falando chegar aonde? aqui. Curitiba, Paraná. Curitiba, legal, cara. Curitiba, a gente, infelizmente, a minha irmã mora aí, minha irmã mora em Curitiba, mas toda a família do marido dela, tal, mas infelizmente o que a gente ouve falar de Curitiba são as carreatas pró contra o distanciamento e pró Sim. Bolsonaro. Tem muito disso aí ou a gente que ouve demais? Não, tem mesmo. Só que você só vê Hilux, você não vê um Corsinha, um Celtinha. É só coincidência, né? É só carro importado. Só carro bom. Beleza, Mas Andrés. Fica aí beleza? que a gente vai falar de diversos assuntos aí, tá bom? Fechou. Eu não sei se tem alguém que eu não dei oi de novo. Eu tinha ficado. É que vai mudando de lugar aqui na minha tela. Na verdade, isso é um grande teste. Cadê o nosso amigo lá de Portugal que eu ia perguntar sobre o auxílio? Porque o Guilherme de Dublin falou que recebe 350 euros por semana, é isso, né? 350 euros por semana dá 1.400 euros por mês. Eu queria saber quanto que o nosso amigo de Portugal recebeu, mas acho que ele nos deixou. Ou então, pelo menos, ele saiu aqui do... Eu acho que não cabe todo mundo na tela ao mesmo tempo. Então, enquanto isso, vou perguntar para o Dr. Marcelo, que está aqui, deixa eu desmutar, essa questão do confinamento, desconfinamento, o que eu conversei com o Guilherme lá de Dublin, que eles passaram num lockdown, 2 meses praticamente. Você que o trabalha... Guilherme, Diga. o Guilherme foi muito didático, né, Marco? Ele descreveu um lockdown bem feito e que as pessoas aderiram a esse lockdown, né? Aqui a gente tem uma quarentena mal feita e que as pessoas ficam reclamando o tempo todo e se posicionando e como se falou, quer dizer, obviamente, nós que moramos em São Paulo, por exemplo, cada cidade tem sua particularidade. Aqui na Paulista, quando vem protestar contra o governador ou sei lá contra quem, é só carrão, né? Não tem carro popular, né? Então, mas é uma coisa. Mas eu separei uma coisa interessante. Então, a diferença entre lockdown
e quarentena, o Guilherme acho que foi super claro, né? Do ponto de vista médico, né? Onde que eu posso... Eita, calma aí que mutou. Deu uma queda aí e acabou mutando. Pronto, já. Pronto, acho voltou. que agora entrou, né? Voltou, diga. Então, acho que a quarentena ela deixa mais na mão do cidadão se ele deve manter o distanciamento social. E o lockdown é uma medida mais impositiva, tá? Eu acho que, do ponto de vista talvez jurídico e médico, essa seria a grande diferença. Mas aqui, por exemplo, em São Paulo, na maioria das cidades que as pessoas se protestam, se colocam politicamente contra o confinamento, elas não estão em confinamento, né? Isso que é o mais duro de tudo, né? E o mais duro de tudo é que as pessoas que mais protestam, Marco, elas não sabem como estão, por exemplo, as UTIs e as enfermarias nos hospitais de periferia e de campanha. Isso que é mais duro, né? Quem tem um plano de saúde provavelmente vai encontrar um bom leito num bom hospital, principalmente nos centros urbanos, fora Rio de Janeiro, Manaus, Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Salvador. Tirando esses lugares, hoje no Brasil a pessoa encontra um leito no privado. Mas e quem mora nestas cidades, por exemplo, e precisa de um leito público? É aí que a contaminação acaba aumentando muito, obviamente, o número de casos. Então, essas pessoas que se colocam politicamente e se posicionam contra a quarentena, eu sempre falo, não são elas que vão ter problema se elas se contaminarem ou alguém da família delas. Isso é que é o mais triste de tudo. E eu separei, Marco, uma coisa interessante que saiu agora, que a Organização Mundial de Saúde suspendeu os testes com cloroquina em todo o mundo. Olha que interessante. Por causa da toxicidade cardíaca do remédio. Então, até que isso não seja provado, não há condição dos estudos continuarem provando ou não a eficácia da cloroquina, mostrando que essa panaceia em termos da cloroquina e hidroxicloroquina é realmente extremamente perigosa para a saúde das pessoas, né? Se eu começar a falar de política aqui, aí vai virar uma zona, então vou até me conter. Todo mundo sabe meu posicionamento pelo Twitter. O Edu tinha pedido a palavra. Fala, Edu. Pegando embalo um pouco no que o Dr. Marcelo falou aí, essa questão do lockdown em São Paulo, eu acho que é inviável não por conta das pessoas e tal, porque você depende muito da ação das polícias. E aqui, na verdade, as polícias estão ajudando a organizar as manifestações contra o isolamento. O que eu tenho lido bastante é que a polícia de São Paulo já não obedece mais o governador. Então, o lockdown aqui não é decretado lockdown justamente por conta disso. Porque mesmo que seja decretado, a polícia não vai fazer a tal da repressão que precisaria ser feita para garantir esse lockdown e por conta disso que não se decreta. É a tal da conscientização da própria população, né, que o Guilherme citou. O Thiago está com a gente de novo. Thiago, eu queria saber como é que é em Portugal, como é que foi feito, se vocês receberam ajuda do governo, enfim, dá um panorama. Então... E só falar que o Dr. Marcelo falou a respeito do que o Guilherme disse, lá de Dublin, que ele foi bem didático, exatamente por ser simples. Eu falei no Twitter que a gente falaria um pouquinho de jornalismo aqui também. O que eu tento, pelo menos, fazer na rádio e o que muitos colegas meus tentam fazer no jornalismo é exatamente ser simples. Quanto mais a gente fala na linguagem das pessoas que estão nos ouvindo, mais elas nos entendem. As pessoas que querem falar muito barrocamente, assim, né? As pessoas que querem usar palavras que não utilizam normalmente para que fique mais chique o palavreado, você acaba não chegando até a pessoa que você quer que chegue a sua mensagem. Então, quando a gente faz curso de jornalismo, faculdade de jornalismo, ou aprende na prática mesmo, é exatamente isso que o Guilherme falou e que o Dr. Marcelo elogiou. Quanto mais você fala como se você estivesse conversando com um amigo teu, é isso que eu coloco na minha cabeça quando eu estou fazendo um boletim do Corinthians na rádio, por exemplo. Eu estou conversando com um amigo meu, mas a pessoa vai entender, né, qual que é a mensagem. Então, em cima disso, fala aí, Thiago. Desculpa ter te interrompido. Nada, né? Tava no celular, tava caindo toda hora.
Assim, a gente começou aqui, cara, logo assim que eu cheguei, foi muito louco. Eu cheguei, desembarquei aqui dia 23 de fevereiro, acho que no início de março a gente já estava em quarentena. E no dia 19 de março, no aniversário do meu filho, foi decretado estado de emergência, que é o penúltimo, que aí o último é o estado de sítio, onde a ameaça a soberania nacional. Essa é a última ocasião. A penúltima é o estado de emergência, que é o que a gente entrou aqui no dia 19 de março. É que hoje já está muito mais relaxado. 19 de março, quando entra em estado de... É mais ou menos... É o lockdown, na verdade, aqui em Portugal, né? Você não tem mais direito, na verdade, né? O seu direito, ele é submetido ao governo. Então, quem determina isso é o governo. Você não pode ir à rua, né? Etc. e tal. Só ficou aberto aqui mercado, posto de gasolina, que são bens essenciais, né? E hoje não. Hoje a gente se encontra já na penúltima fase, que o Portugal foi considerado um exemplo em relação ao combate ao coronavírus desde o começo. A gente tem 1.000 e poucas mortes até hoje. A gente está falando, claro, de um país de 10 milhões de habitantes, 15 milhões no máximo. Mas hoje a gente já pode ir na rua, já pode ir à praia. Né? A partir do dia 4 de junho volta o futebol, sem público, claro, naturalmente, né? Mas as regras se impõem no dia a dia. É 1,5 metro de distanciamento na praia, no convívio público, entrar num local fechado somente com máscara. E os portugueses respeitam muito. No momento que houve o afrouxamento das leis aqui, o aumento de pessoas na rua foi de 3% em relação ao número de pessoas que estavam confinadas. Então, assim, o medo ainda prevalece muito e o respeito, o entendimento de que essa doença precisa ser combatida. O combate a ela é a restrição, o confinamento. É o que, infelizmente, a gente não está vendo no Brasil, que me preocupa. Né? Meus pais moram em São Paulo, meu irmão mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O que a gente está vivendo é muito doido, uma loucura, uma insanidade total. Tem alguém com quem eu não falei ainda, que não... Aí, Alan Cordeiro. Deixa eu desmutar aqui, tudo bem? Tudo bem, Marco? Boa Beleza? tarde a todos. Boa tarde. Alan ou Alan? Tanto faz. Meu nome é Alan, mas Alan, tanto faz. Teu nome é Alan, vamos te chamar de Alan, então. Você fala de onde? Eu sou de Guarulhos, São Paulo. Guarulhos. Cara, eu tava vendo que Guarulhos é uma das cidades com pior... como é que se fala? Como é que é a palavra? Caramba. Em que as pessoas estão menos respeitando o isolamento. É verdade ou não? Aqui tá complicado, viu? Aqui as praças estão cheias, os locais aqui estão tudo cheio. O pessoal não tá se importando muito, não. Não vou generalizar, tem pessoas que se importam, né? Mas se você sair aí pelos bairros aqui de Guarulhos, você encontra o pessoal normal, tipo, vivendo a vida. Eu não... O doutor Marcelo queria falar uma coisa, só eu estava discutindo na rádio outro dia. Vou te desmutar aqui, doutor, para que você possa falar. Quem quiser falar, faz assim, tá? Tipo escola. Alguém estava me falando assim que aqui no Brasil a taxa de mortalidade é por causa da falta de consciência das pessoas, por causa da pobreza e de muitas pessoas morarem juntas em favelas, comunidades, enfim. Daí eu fui ver quanto é que estava a taxa de mortalidade na Bolívia. E lá está 19 por 1 milhão de habitantes. Aqui no Brasil está 92, se eu não me engano. E você vai falar que na Bolívia as pessoas têm mais educação que no Brasil. Educação que eu digo, educação formal, né? Tem mais acesso à escola, as pessoas têm melhores moradias que no Brasil. E lá a taxa é 19 contra 92 daqui. Então não tem a ver com falta de grana ou com falta de educação formal. O que você queria entrar nessa discussão, doutor? Então, só para complementar uma coisa que eu gostei muito que o Eduardo de Itaquera falou, quando ele falou que o governo não conseguia, por exemplo, o governo estadual, ter um acesso direto e ter uma eventual, que a polícia poderia eventualmente não respeitar e não aderir a todas as decisões dele. Nessa linha, e mudando um pouquinho, o Estado, né, e aí em todos os níveis, municipal, estadual e federal, ele em todos os níveis de confinamento, Marco, e pode ser confinamento, quarentena, lockdown, você tem que garantir acesso à saúde, acesso à comida nessas populações, tratar as pessoas doentes que não sejam Covid, ou seja, há uma falta
de implementação de políticas públicas dentro destas comunidades. E aí, obviamente, você acaba diminuindo muito... Cadê? Caiu, doutor. Alô? Alô? Oi, voltou. Oi? Acho que eu não sei onde eu parei. Então, o Estado ele precisa garantir nas comunidades acesso à comida, alimentação, cuidados médicos, saúde. Porque, por exemplo, não adianta você trancar só as pessoas em casa ou nas comunidades e não prover acesso a esses bens básicos que o cidadão precisa resolver, precisa ter. Então, eu, por exemplo, orientei pessoas que estavam com febre alta, trancadas, às vezes por livre e espontânea vontade, a procurarem o atendimento médico na unidade básica de saúde, no consultório do médico ou em qualquer lugar. Então, falta educação, falta acesso à saúde e falta prover essas comunidades de alimentação e de cuidados básicos para que elas possam se manter o mais saudáveis possível na quarentena. E isso tem uma implicação óbvia nos índices de mortalidade também. Não é questão da pobreza, é questão que o Estado não chega nesses lugares. Essa é a diferença. Exatamente. O Fred tinha pedido para falar. Fala aí, Fred. Valeu, Belo. Obrigado. Bom, concordo com todo mundo. Acho que o Dr. Marcelo está super correto no que ele diz. Eu só queria fazer um pequeno contraponto. A questão das políticas públicas que são necessárias, isso é evidente. A gente está muito atrás disso, o Brasil está muito para trás. Só que a gente foi pego, de repente, com uma pandemia. Então, a gente não tem agora 10, 15, 20 anos para reorganizar o SUS, que, by the way, é muito bom, é muito melhor do que em muitos países. Então, sei lá, nos Estados Unidos não existe saúde pública gratuita. Você tem que pagar pela saúde. Então, o SUS, claro, quem é de classe média, média alta, não usa o SUS no Brasil. Tem um convênio, plano de saúde, vai para o hospital privado. Mas o SUS é muito bom. Para o grosso da população, ele funciona bem. Mas, enfim, eu estava voltando um pouco ao que eu dizia. O Brasil foi pego de calças curtas com essa pandemia. Então, a gente não tem agora como reorganizar todo o nosso sistema de saúde, de educação, de proteção social. A gente tem que ter medidas emergenciais. E é muito complicado, realmente, botar na balança como é que você faz para impor um lockdown no Brasil. O Guilherme comentou que na Irlanda as pessoas recebiam 350 euros por semana, dá mais ou menos 1.400 euros por mês, 5, 6 mil reais por mês. Como é que o Brasil vai conseguir pagar isso para os seus cidadãos? A gente tem uma maneira, que é imprimir moeda, é ligar a máquina de dinheiro. Só que isso tem um efeito colateral péssimo, que é gerar inflação. Então, realmente, é claro que no mundo do ideal, qual que seria o ideal? Tranca todo mundo em casa, ninguém sai de casa e o governo dá um cheque para cada um se manter. Cada um e cada empresa também, né? Então, a gente pensa hoje em dia, como é que estão assim, os hotéis? Como é que estão as empresas de turismo? Estão todas fechadas, as pessoas estão perdendo emprego. Então, é muito difícil. Você tem a urgência da saúde, mas você também tem a urgência do emprego e você tem um governo que não tem condições, de como os governos europeus têm, de financiar esse lockdown. Então, é um dilema muito difícil. Eu não tenho a resposta, eu não sei qual é o certo e qual é o errado. O que eu só tento é imaginar o que é o ideal e o que é o possível. E como a gente tenta botar isso na balança. Até onde a gente pode ir dentro do mundo do possível para chegar perto do ideal. Esse é o grande dilema que a gente tem que enfrentar. Fala aí, Edu. De novo, eu aqui, primeiro para pegar a sua fala, Marco, do índice de mortalidade no Brasil. Cara, muito do índice de mortalidade no Brasil está na subnotificação, né? A gente não testa, não tem teste para todo mundo. Está fazendo o que está fazendo da forma como está fazendo no escuro. Porque não tem teste, não tem o número de teste, um número de teste ok, você não sabe quantos casos você tem e aí só vai contar os mortos e a taxa de contaminação, na verdade, creio eu, está muito maior do que a divulgada, por isso a taxa de mortalidade é maior. É verdade, é verdade. Se você não sabe quantas pessoas têm a doença e você só sabe quantas morrem, parece que percentualmente isso. Morre mais, né? Verdade. Exatamente. E se pegando um pouco, só contrapor um pouco a fala do Fred agora,
a questão da emissão de moeda. Lembrando só que o Fred tá, desculpa te interromper, só o Fred ele tá em Moçambique falando com a gente, para quem entrou depois. Então é legal falar de onde a pessoa está falando, que às vezes a pessoa tem visões diferentes do mesmo fato. O Edu tá em Itaquera, né, Edu? Isso. Itaquera e o Fred em Moçambique. Fala aí, Edu. Tá, então, não sei, agora já não sei se o cenário que o Fred descreve é o de lá ou daqui. Mas pegando o cenário do Brasil, ele fala bastante da emissão de moeda. Estou acompanhando bastante isso pela internet, que é o que dá para fazer. A Mônica De Bolle fala bastante sobre isso, que a emissão de moeda, né, nesse cenário em que não há demanda, não gera inflação. Além disso, o Brasil hoje tem dinheiro no caixa para financiar pelo menos esses R$600 por mais 6 meses tranquilo. Então, a gente pode haver um dilema do lockdown ou do funcionamento da economia, se a gente não se permear por essas pessoas que estão pensando esse cenário. Porque dá para fazer um lockdown, assim, fechar um mês, deixar fechado, financiar todo mundo para ficar em casa, e com isso você diminui, você achata a curva lá de contaminação exponencialmente. É verdade. Deixa eu só dar oi pro Anderson, que eu ainda não acho que foi a única pessoa com quem eu não falei. Eu não vou mais colocar ninguém para dentro, porque esse aqui, para quem não ouviu o que eu falei no começo, eu estou fazendo um teste, tá? Esse é a primeira conferência virtual que eu estou fazendo, que eu acho que é mais interativo do que fazer uma live em que só eu apareço, só eu falo, e eu não acho legal. Acho legal ouvir também todo mundo o que vocês têm para falar. Então eu vou fazer outras, provavelmente mais organizadas que essa. Eu acho que tem que ter um limite de pessoas, porque senão também não adianta entrar 100 pessoas, ninguém fala, ninguém ouve e vira uma zona, né? Deixa eu desmutar aqui o Anderson, que entrou depois. Eu acho que eu não te dei oi ainda, né, Anderson? Tudo bem contigo? Tudo bom, Marco? Tudo tranquilo? Boa tarde aí para todo mundo. Bom, vou aí ver aí o que eu posso estar contribuindo aí com essa sua reunião aí, mas o que eu achei interessante, o que o Edu falou aí sobre o lockdown. Tem que ver também se tem o interesse dos governadores, né, Edu? Porque aqui eu acompanhei mais, eu tô aqui no Brasil, sou aqui de Jandira, né, perto de Barueri, mas acompanhei muito amigos que estão em Londres e na Itália. E lá teve o consenso do público, da população que abraçou a ideia e colaborou. Aqui ficou muito uma guerra. Muitos acham que não é uma doença muito séria, outros já colocou um pouco mais de alarde, e falta isso na união do nosso povo aqui no Brasil para ver se é possível fazer esse lockdown que o Edu falou, que fechar tudo, e o governo sim consegue sustentar aí por esses R$600 aí pelo menos uns 6 meses. Tá certo. Anderson, o Guilherme quer falar. Depois do Guilherme, eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. O Irnar quer falar também. O que vocês acham da volta do futebol, para a gente encerrar essa reunião aqui? Eu acho legal todo mundo dar opinião a respeito disso, porque senão o assunto fica muito, né? Ninguém fala sobre nada. Mas antes o Guilherme e o Irnar que pediram. Deixa eu começar pelo Guilherme aqui, deixa eu ver se eu consigo te desmutar. Boa, fala aí, Guilherme. Oi. Não, beleza, o Marcão, só para adicionar um pouquinho de informação, até que o Fred comentou desse lance de emitir moeda aqui na Irlanda, desde sempre, quando o primeiro-ministro aqui da Irlanda anunciou o lockdown, anunciou esse auxílio para as pessoas, ele deixou bem claro desde o começo que isso era temporário, obviamente, né, quando a situação acabar, é que para ano que vem, 2021, as taxas do país também subiriam. Então, toda a contribuição de impostos, de produto final, subiriam. Então, assim, os irlandeses e todas as pessoas que residem aqui na Irlanda foram, 98% a favor disso. Então, é aquela política de uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, foi um consenso realmente de grande parte do país, mas desde sempre o primeiro-ministro foi super claro em relação a esse auxílio. Nós vamos ajudar quem precisa, o país vai passar por um recesso normal, né, economicamente falando, porque está tudo fechado, 85% dos negócios estão fechados, mas ano que vem, quando tudo voltar ao normal, a contribuição dos impostos elas vão subir. Então, hoje, você pega um salário bruto mensal, você tem 8% de desconto,
Ano que vem nós não sabemos ainda quanto vai subir, mas vai ter um aumento disso. E também produto final, em questões de mercado, gasolina, enfim. E deixou bem claro, mas a população aceitou e abraçou a ideia de reerguer a Irlanda, digamos assim. Só para deixar bem claro também como que está funcionando isso daqui. Interessante, é um pacto entre o governo e a própria população, e interessante essa aceitação que você falou de 98%, né? Se fosse no Brasil, eu acho que dividiria muito mais. Só que uma curiosidade, o governo aí é direita, centro-esquerda, centro-esquerda? Cara, o governo aqui, a gente teve eleição ano passado, tá? E o governo mudou, mas por conta do coronavírus, também entraram num consenso, então o novo primeiro-ministro não tomou posse ainda. Então a gente continua com o Leo Varadkar, que é um cara 100% de esquerda, né? Ele é um cara que, para você ter noção, ele é o primeiro-ministro irlandês homossexual, digamos assim, casado, cara totalmente 100% declarado, então ele é 100% esquerda. Ele é um cara que aumentou 70%, 75% todas as contribuições sociais para o país, desde auxílio moradia, auxílio água, auxílio luz. Então, o governo atual é totalmente esquerdista. Não tem essa extrema-direita na Irlanda, não. Boa, só uma curiosidade mesmo. Irnar, que tinha pedido a palavra, deixa eu desmutar aqui você. Já chegou em casa, tá de boa aí? Calma aí. Eu tô tentando aqui apertar, às vezes não vai. Unmute, vamos ver se vai agora. Foi? Não foi. Ainda tá mutado. Será que você se mutou aí, ou Irnar? O negócio é comigo aqui. Tô tentando aqui. Agora foi. Fala aí. Foi. Então, Bela, eu vou tentar ser o mais breve possível. O que acontece? Nosso país é um país de dimensões continentais. E não só de dimensão continental, também de veículos de comunicações de tendências totalmente opostas. Enquanto você tem a Rede Globo, que está ali focada em demonstrar o número de pessoas que estão morrendo, o número de leitos que tem disponível e tudo mais, você tem outros canais de televisão que focam simplesmente só no lado econômico, mostrando um empresário que está passando dificuldade, que demitiu não sei quantos funcionários. Então, isso causa na população, no cérebro, um trevo. O cara não sabe para que lado que ele vai, se ele vai focar no lado da preservação da saúde, da vida, ou se ele vai ficar do lado do empresário que precisa voltar às atividades, entendeu? Para a economia não parar. Isso não contribui em nada. Entendeu? Por enquanto, nosso país não tiver uma unidade, um foco, igual foi feito na Alemanha teve um dia de protesto. As pessoas saíram na rua para protestar contra o lockdown e o governo colocou a polícia lá para reprimir, prendeu 70 pessoas e daí então não teve mais nada. Não teve mais nenhum protesto na rua. No Brasil, você tem pessoas que apoiam o isolamento social e tem pessoas que vão para a Paulista pedir impeachment do Dória. Tem aquela turma de Brasília lá também, que fica do lado do nosso presidente. Então, a população que está de casa assistindo isso, a cabeça vira um verdadeiro trevo. O cara não sabe para onde vai. Entendeu? Tá certo. É esse o meu ponto de vista. Por enquanto não tiver unidade, nós vamos ficar remando e vamos sair dessa pandemia aí lá para setembro, outubro. Sendo muito otimista ainda. Deixa eu só perguntar para o Andrés, que o Andrés está aí, estava fazendo comida, inclusive eu estava vendo que você estava cozinhando, já comeu. Eu não lembro de onde você está falando. É de São Paulo mesmo, Andrés? Oi. Oi. Então, eu tô de Curitiba. Curitiba, verdade. Você está em Curitiba. Já tô comeu, tá ainda. tudo certo? Não, eu fiz um miojo aqui que tava corrido hoje no almoço. Que beleza. Aí tô fazendo... Opa, desculpa, te mutei sem querer, cara. Continua falando aí, desculpa. Tinha te mutado. Não, tô comendo meu miojo e ouvindo aqui e participando como dá. Boa. Só falar que o Irnar falou de mídia, né? Falar um pouquinho da minha experiência. Nenhuma empresa de mídia do Brasil é independente. Toda empresa de mídia, todas, eu estou falando todas, pertencem a um grande conglomerado que geralmente é ligado a algum banco. Você pertence a uma empresa, que pertence a outra empresa, que pertence a outra empresa, que pertence a um banco. Geralmente é assim. Nenhuma empresa de mídia é totalmente independente. Isso quer dizer que o jornalismo não é independente? Não, o jornalismo pode ser independente até certo ponto. Então você tem a censura, como havia na questão da ditadura, por exemplo, na época da ditadura, a censura política. Hoje você não tem, mas você tem a censura comercial.
que para mim é tão ruim quanto. Você pode chegar até certo ponto do jornalismo. Agora, quando você implica em questões que mexem comercialmente com a sua empresa, seja ela TV Globo, a Folha, a Rádio CBN, ou seja, o que for, você não pode passar esse limite. Então, para que as pessoas entendam que tem um ditado que é muito bom, que o burro não é aquele que não lê jornal, o burro é o que lê um só. Então, leiam 2, 3, 4. Vejam um canal de TV, 2, 3, 4, 5. Não vejam apenas um. Não é a Globo tá certa, a Record tá certa, a CNN tá certa, a Globo News tá certa. Se você quer consumir informação, consuma do máximo de lugares possíveis, porque toda empresa de comunicação ela tem um norte. Todas. Estou falando de rádios, de televisões, de jornais. Isso é o meio em que eu trabalho há décadas. Então, toda empresa de comunicação tem um norte. E até certo ponto, ela quer te levar até certo ponto. Eu estou pegando carona no que o Irnar falou, né, da TV Globo. Talvez você goste mais de uma, mais de outra, mas sempre pensa que ela quer te levar para algum lugar. Então, quanto maior quantidade você consegue consumir, por exemplo, você, em vez de ler só a Folha, lê a Folha, o Estadão e o Globo, por exemplo, daí você tira a sua própria opinião. Você não tem a opinião que eles querem que você tenha. É melhor assim. Vamos, só para finalizar, futebol. O Carlos, que é o primeiro que está aparecendo na tela, Carlos Alberto, se é a favor da volta do futebol e se não, quando que você acha que o futebol vai voltar? Então, Belo, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Então, na verdade, eu acho que depende de algumas coisas, né? Por exemplo, eu sou a favor de voltar a partir do momento em que todos os clubes tiverem condições de testarem todos os seus jogadores, comissão técnica, e quem tiver envolvido no evento, né? Claro que até passar essa loucura toda sem torcida, a partir do momento que todos os clubes tiverem essa estrutura de testar todo mundo, aí eu acredito que seja viável. Se não, por exemplo, não adianta testar os grandes aqui de São Paulo, das grandes metrópoles, e não testar os times do interior, né? Os times menores. E aí eu acho que o risco é maior. Mas tendo a priori essa estrutura para todos os clubes fazerem isso, aí eu acredito que possa voltar igual está voltando em outros países, né? Depende para você praticamente dos testes. Eu vou perguntar para todo mundo, só pedir que vocês sejam breves, porque o Zoom já me avisou aqui, como eu não assino o plano, sei lá das quantas, eles vão me cortar daqui a pouco, que eu tenho um tempo limite de gravação aqui da reunião. Renato, o que você acha? Que o futebol deve voltar, não deve? Isso daí nem está sendo debatido, Belo. Isso daí seria em último caso. A gente tem coisa muito mais importante para resolver. Frear a pandemia, tem gente passando fome, tem comércio para reabrir. Enfim, é algo que eu sou até pessimista. Eu acredito, não sei, mas eu ainda acho que o futebol nem volta esse ano. Eu estou muito pessimista, sabe? O meu irmão é fotógrafo, deve até conhecer ele trabalha como fotógrafo de estádio. Ele está sofrendo com isso, mas eu falei para ele, Rodrigo, eu acho que a gente nem volta esse ano. Se voltar lá pro fim do ano... Gazanel? É meu irmão. Você conhece ele, né? Que legal, conheço. Gente ele é velho, gente boníssima. E aí ele tá sofrendo também com isso, né? Ele sofre porque ele vive disso. Mas eu falei pra ele, Rodrigo, a gente tem que esperar, cara, porque realmente, pra mim, isso tem que ser, não tinha nem tá sendo debatido. O que o Flamengo tá fazendo, de treinar, essas coisas não tinha nem tá sendo feitas, é a minha opinião. Concordo com você. Manda um abraço pro Rodrigo aí, quando você fala com ele, fala que eu mandei um abraço pra ele. Tem eu vou falar pra ele. Um outro fotógrafo que trabalha com futebol, Antônio Cícero, que é meu amigo, que ele tá fazendo Uber para se virar. Então, o pessoal que trabalha com futebol realmente não é só jornalista, não é só jogador, tem muita gente envolvida. Não que o fotógrafo não seja jornalista, são repórteres fotográficos, inclusive, são jornalistas, mas tem muito mais gente que a gente às vezes nem imagina, segurança, enfim. Andrés, o que você acha desse assunto aí? Como é que tá com os clubes de Curitiba? Então, eu acho que essa hipótese nem deveria ser debatida no momento. Porque o que eu penso? Minha visão, lógico, é uma visão de um leigo que está acompanhando pelas mídias. Minha área não é medicina, eu sou da engenharia, não entendo nada de medicina. Mas eu tenho a impressão que aqui em Curitiba, por exemplo, a doença ainda não estourou. E eu tenho a impressão que ela ainda vai estourar. Porque aqui a gente está com um comércio normal, tudo aberto, o índice de isolamento daqui é um dos mais baixos do Brasil. Então, assim, eu acho que enquanto algumas cidades do Brasil já estão vivendo ali, talvez, o pico da curva perto de onde ela vai começar a acentuar,
aqui ainda não estourou, a gente ainda vai começar a viver a exponencial. Então, eu acho que seria muito imprudente voltar com o futebol, tendo em vista que tipo, o futebol envolve o país inteiro, né? Por exemplo, agora vai voltar com o brasileiro, ninguém vai voltar com o estadual. Então, seria muito imprudente, tendo em vista que eu acho que ainda pode estourar em muitos estados que ainda não estourou, muitas cidades. Não sei, é bem leigo, eu sou bem honesto, sim, mas... Não, mas é a tua opinião mesmo que a gente quer saber. Opinião de leigo mesmo, não precisa ser especialista. O objetivo dessa reunião é essa. Só em cima do que você disse, a informação que eu tenho é que é muito mais fácil voltar aos estaduais do que o brasileiro, justamente por isso. Porque, por exemplo, você tem estados no Brasil em que o contágio está menor, em que o número de leitos hospitalares é maior, em que os leitos não estão com uma taxa de ocupação tão alta, e tem estados no Brasil em que é impossível. Por exemplo, Manaus, é impossível que você volte com algum campeonato lá em Manaus, do jeito que está. São Paulo, é muito difícil que volte agora nesse mês, por exemplo, ou no mês que vem. Pelo que eu converso com as pessoas de clubes de futebol e com outros jornalistas, eu acho que deve voltar em julho. Acho que foi o Renato que falou que nem deveria voltar esse ano, né? Eu também acho. Minha opinião seria essa. Só que eu acho que a grana vai falar mais alto e eu acho que vai voltar no final de julho. O Paulistão, tá? O brasileiro, exatamente por causa disso que o André está falando, das diferenças entre os diversos lugares do Brasil, é muito mais complicado. Libertadores, então, nem se fala, porque você precisaria que tivessem todos os países da América do Sul mais ou menos no mesmo estágio. Isso não vai acontecer. Isso é impossível que aconteça. Vai ter sempre um país que vai estar atrás. E daí como é que você vai ter jogo de Libertadores sem um país ou sem um representante de um país? Então, quanto mais local o campeonato, mais fácil que ele aconteça. Por isso que está voltando o alemão, o português, e não a Liga dos Campeões, a Liga Europa. Por causa disso, o futebol, pelo menos a princípio, vai ser local, nos lugares em que se consiga avançar um pouquinho mais. O Vinícius é o próximo. O que você acha desse assunto aí, Vinícius? E, cara, beleza. Eu acho assim, de primeira, assim, nós pensamos assim que não deveria nem ser debatido, né? Só que aí eu paro para pensar, porque não é só os jogadores que ganham grandes salários que estão no meio do futebol, né? Aí eu penso no pipoqueiro lá, que não tem jogo para trabalhar, penso nos outros no pessoal que também trabalha no futebol, assim, né? É bem difícil se deve voltar ou não. É verdade, tem que pensar em todo mundo. É o que a gente estava falando com o Renato aqui, do fotógrafo. O Rodrigo, por exemplo, que trabalha com futebol, ou o Antônio Cícero, que é o que eu citei, que é meu amigo que está fazendo Uber, mas tem um cara que vende linguiça na porta do estádio, tem o orientador de público do estádio. Cara, eu conheço tanta gente que está se ferrando tanto, porque a gente só pensa, às vezes, em jogador, e nós, jornalistas, pensamos em nós mesmos, né? Nos jornalistas. Então, o jornalismo fala muito nos jornalistas, embora o público não queira saber muito de nós somos vaidosos. Era para se falar só em jogador, mas se fala em jogador e jornalista porque a notícia vem dos jornalistas. Mas não se fala em vendedor de pipoca, em vendedor de linguiça, não se fala no cara da catraca. Enfim, tem muita gente. Tem um outro amigo meu, só para colocar mais um assunto em pauta aqui, que ele trabalha na Federação Paulista de Futebol. E ele falou que ele já recebeu uma ligação da Federação Paulista se ele estava disposto a se confinar em um hotel durante 15 dias para cumprir uma espécie de quarentena para que o Campeonato Paulista possa voltar. E ele, como trabalha na federação, ele trabalha diretamente nos jogos, e ele, se aceitasse, ele entraria nesse hotel, ficaria 14 dias, né, que é o período da quarentena, e aí ele participaria dos jogos. Enfim, é uma informação que eu até já dei na rádio, se eu não me engano, mas não vi sair em lugar nenhum. Doutor Marcelo, o que você acha disso, desse assunto? Eu vou ser bem rápido para todo mundo falar. Na teoria, eu vou com o Marco Belo, mas na prática, exatamente por nós vivemos num país caótico, eu acho que vai ser completamente diferente. Embora as federações de São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro, usando até injeções políticas, estão tentando voltar a qualquer custo, eu não vejo a menor condição para que até agosto a gente tenha futebol em São Paulo. Então, o Campeonato Paulista, eu acho, é um puro palpite, que ele vai, ou se ele vai ser declarado nulo, encerrado, ou o Santo André vai ser declarado campeão paulista. Tá? Eu acho que só a partir de setembro, outubro, a gente vai ter condição de futebol. Agora, essa desigualdade
desigualdade regional que o Marco colocou é verdadeira, e o Sul, os estados do Rio Grande do Sul, Curitiba e Santa Catarina podem ter um pico no segundo semestre, quando São Paulo já estiver saindo do caos. Então, é realmente extremamente complicado. Agora, nesse momento, sou contra a volta do futebol. Esse pico no segundo semestre é por causa mais do clima ou da taxa de isolamento que o Andreas falou que é muito baixa? Olha, o coronavírus é um camaleão, como a gente brinca no Einstein, né? Olha que interessante. O coronavírus não gosta do calor. A região norte é uma das mais acometidas do planeta, né? Quer dizer, então a gente acaba quebrando paradigmas, né? Eu acho que a Argentina e a região sul do Brasil, a Argentina está com uma política pública muito boa e a região sul do Brasil nem tanto, mas ambos poupados do coronavírus, né? Eu acho que essa epidemia vai descambar para esses 3 estados do sul no segundo semestre. Eu concordo com o meu colega aí, quando São Paulo e Rio estiverem saindo da crise. Isso é mais um elemento complicador para o brasileiro, como você falou. Eu tô criando briga com um monte de jornalista aí, amigo meu, não vai deixar de ser amigo meu por causa disso, mas eu acho que o pessoal tá pensando no próprio umbigo, porque tem muito jornalista que já perdeu o emprego e vai perder ainda mais quanto mais tempo o futebol demorar para voltar. E eu até escrevi no Twitter outro dia, eu tive que silenciar um monte de jornalista, amigo meu que está silenciado, eles nem sabem, estão silenciados, mas o pessoal está querendo, tem que voltar. Na verdade, está pensando em preservar o próprio emprego. E eu escrevi outro dia no Twitter, foda-se o meu emprego, lógico que eu preciso do emprego, eu preciso pagar a escola da minha filha, eu preciso pagar as contas de casa, mas você precisa pensar primeiro na pandemia, óbvio, e depois, eu concordo com o Renato, não devia nem estar sendo assunto a possível volta do futebol, na minha opinião, mas, pelas informações que eu tenho, infelizmente, deve voltar em julho. Infelizmente. Eu adoraria que não voltasse, até porque eu acho que vai colocar em risco, não só os jogadores, mas, que nem eu falei, vai colocar em risco o Gandula, o Maqueiro, o segurança, o fotógrafo, enfim, vai colocar em risco todo mundo. São 250 pessoas, no mínimo, envolvidas numa partida de futebol sem público. Fred, direto de Moçambique, diga aí tua opinião. Fala, Belo, eu sou um pouco mais pessimista que vocês com relação à pandemia. O vírus está aí, ele não vai embora e não vai ter vacina nem remédio tão cedo. Então a gente vai ter que conviver com essa realidade do coronavírus, não é só até junho, não é só até julho, não é só agosto, vai ser por mais 6 meses, mais um ano, talvez mais 1 ano e meio. Isso é um pouco exemplo da gripe espanhola do século passado, que foi 2 anos, 2 ondas de contaminação. Então, a gente tem que tomar uma decisão em breve também, o que fazer com isso. A gente vai manter essa política de distanciamento e isolamento por quanto tempo e quanto que a gente vai conseguir, primeiro, conscientizar todo mundo da importância de regras de higiene, todo mundo lavar a mão, máscara, não tocar o rosto, etc. Quando a gente conseguir que todo mundo cumpra, pelo menos com isso, eu acho que dá para começar a pensar em reabrir um pouquinho. Lembrando que não é 1 mês que vai resolver, 2 meses, 3 meses. É mais 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. O vírus não vai embora. E quando surgir a vacina, o Brasil está no final da fila, né? Por causa da nossa política internacional maravilhosa. Isso que é outra notícia bacana. Mas não é... Enfim, a vacina demora para surgir e ainda quando surge a vacina, tem que fazer os testes com os seres humanos. Esperar 6 meses, o doutor Marcelo sabe do que eu, para ver se não há efeitos da vacina depois. Só aí liberar. Então, realmente, se surgisse hoje uma vacina, demoraria mais 6 meses, 1 ano para ela estar no mercado. E a gente tem que pensar, então, que não é em julho que vai acabar a pandemia, não é em agosto. É metade de 2021. Concordo. Para quem não sabe ou não estava aqui, o Fred é meu amigo da Rússia. Foi uma coincidência absurda. Eu estava na fila para ver o mausoléu do Lenin lá na Rússia, daí eu tuitei assim, olha, o tamanho da fila para ver o mausoléu do Lenin, alguma coisa assim. Ele respondeu no Twitter, pô, eu tô na mesma fila. Daí eu fui lá e encontrei ele, tiramos foto juntos, tá? A gente tava ao mesmo tempo na fila, né? Pra ver. Pois é. Na Rússia, esperando a semifinal, né? Se não me engano, já não lembro mais. Não lembro. Foi por aí. Eu sei que eu acho que não é o Lenin que tá lá, não. Mas, enfim, meteram uma estátua lá, mas que é bacana o lugar, Sou eu mais magrinho. Deixa eu só colocar o Dr. Marcelo de novo, vou desmutar aqui. O Bolsonaro levou a facada mesmo ou não? Você que trabalha no Einstein. Olha, eu não vi, mas levou, porque as pessoas sérias, né, que atenderam ele, algumas eu conheço, tudo. Levou sim.
Acho que levou. Tá. Não, só queria fazer essa pergunta Nesse para alguém que ponto, trabalha no Einstein. Eu gosto de teoria da conspiração, mas acho que levou. Agora, obviamente, a gente, assim, se você me perguntar se eu tenho certeza você viu tudo, eu nunca vi ele, também não tenho vontade de ver tudo, mas eu acho que levou pela seriedade dos profissionais que estão envolvidos, foram envolvidos no atendimento, eu não tenho por que duvidar. Pelos médicos, viu, Marco? Tá. Teria que ser uma conspiração absurda que envolvesse muita gente, né? Igual do Homem à Lua. Anderson, te desmutei aqui. Qual a tua opinião sobre a possível volta do futebol? Eu tenho a mesma opinião que o Dr. Marcelo. Vai demorar para retornar esses campeonatos. Eu acho uma loucura nesse momento estar cogitando voltar. Eu estou sendo afetado até por esse retorno. Eu trabalho em uma web rádio. Estamos parados, estamos tentando nos inventar todo dia, fazendo lives, ouvindo teu microfone bacanão aí, pô. Imaginei que você trabalhasse com isso. Microfone de ouro, tipo o Ataíde Patrese. Tipo... Como chama aquele apresentador lá da Record? Esqueci o nome. É o Raul Gil? Que tem Raul Gil. Raul Gil tá no SBT, O pessoal brinca muito, Raul Gil. SBT? Pra mim tá na Record. Eu quase não vejo TV. Voltando ao assunto... Mas aí que tá, então, eu acho que é um tiro no pé voltar os campeonatos agora, sem teste. No Brasil, tá testando, acho que nem 2% da população, muito baixa, e mesmo assim os exames estão fazendo, pelo que eu vi, 3, 4, e ainda não é conclusivo o resultado, às vezes dá um falso negativo até um falso positivo, e... Como você falou, envolve muitas pessoas para fazer um evento. No Morumbi, no último jogo que teve São Paulo e Santos, pelo bordeiro, teve mais de 1.000 pessoas envolvidas, fora os jogadores. Então, é muita pessoa. Ali na parte de web rádios, tem mais de... Eu falo no Morumbi, que é o que eu mais frequento. Tem 20 rádios, 20 web rádios, cada web rádio pode levar até 4 integrantes. Não, mas isso você esquece, viu, Anderson? A imprensa não vai ter. Vai ser só o câmera da Globo e o repórter da Globo. A imprensa não vai ter. Mas aí que tá. O pessoal vai querer retornar, tirando esse negócio da imprensa, mas mesmo da Rede Globo. Para cada operador de câmera, são 2 pessoas, que é o cabo-man mais o operador da câmera. Sim. Então, só aí vai... quase 1.000 pessoas, fora a delegação técnica, os jogadores, pode chutar aí envolvida quase 3.000 pessoas para fazer esse evento. E daí o pessoal não está analisando, não é só as pessoas envolvidas no evento, no jogo em si, mas e o hotel que vai ter os jogadores hospedados? Camareira, cozinheira, recepcionista, faxineira, pode jogar aí que em um jogo de futebol vai quase 6.000 pessoas. E essas pessoas vão ficar todas alocadas em um mesmo local ou elas vão retornar para casas delas? Então, vai ter mais contatos ainda. Então, é um tiro no pé aí cogitar retornar qualquer evento esportivo nesse ano de 2020. Um dos médicos do Corinthians com quem eu falei me disse exatamente isso que o Anderson está falando. Você colocar camareira, faxineira, segurança, recepcionista no mesmo hotel tem um nome, se chama aglomeração, e é tudo que a gente não precisa nesse momento. Edu, eu estou indo pela ordem que está aqui na minha tela, tá? Edu, o que você acha aí do assunto? Eu acho que não tem que voltar, não. Acho que como todos aqui amam o futebol também, adoro. Estou sentindo falta do meu Coringão jogando, mas infelizmente não dá para voltar agora. A gente tem que se basear em número. Como eu disse anteriormente, a gente está navegando no escuro. Se a gente não tem número para se basear, como pode se cogitar voltar com o futebol agora? Para mim, não voltaria agora. E só pegando o que você mesmo pontuou acho que um amigo seu foi perguntado se ele aceitaria ficar em quarentena e tal. Acho que esse procedimento é feito na China hoje. Qualquer um que desembarca na China, você não tem direito a nada, eles te colocam dentro do quarto do hotel, você não pega a chave, não pega nada, fica lá 15 dias e depois desses 15 dias você consegue sair. É meio que procedimento para entrar no país o que eles estão oferecendo para se fazer no jogo de futebol aqui. Eu acho que tem que voltar lá para o ano que vem. Só.
Boa, valeu, Edu. Em relação à China, é só falar que o regime totalitário tem mais possibilidade de controlar uma pandemia, mas nem por isso a gente vai querer ter um regime totalitário, né? Tem coisas boas e coisas ruins, mas as coisas ruins são muito maiores do que as coisas boas. Tô tentando desmutar o Irnar aqui, mas nunca consigo. Acho que você deve estar se mutando aí, ô Irnar. Aí, agora sim. Manda aí. Então, Belo, eu sou com o pessoal aí. Eu acho que não deve voltar ao futebol, porque a gente não tem controle ainda, a gente não tem os índices corretos, tá? E você falou que talvez volte em julho. Pô, meus filhos aqui em casa estão torcendo para que não volte o Paulistão, entendeu? Porque aí o Coringão continua nenhum grande vai chegar perto. Nós estamos torcendo para, se for para começar, comece o Brasileirão, Copa do Brasil. Paulistão não, pô, esquece. Entrega para Ferroviária, sei lá, para Santo André, para quem quiser, mas, porra, não deve voltar ao Paulistão não, pelo amor de Deus. O Corinthians já está eliminado e pode até ser rebaixado se voltar o Paulistão. Você acha que se voltasse a gente teria chance pelo menos de classificação? Nenhuma, zero. Então. Zero. Então que não volte mesmo. Manda um abraço para teus filhos aí, Nar. Valeu. Valeu, falou. Vou pro Alan Cordeiro. E aí, o que você pensa, amigo? Eu sou contra, Marco, voltar. Eu estou com a mesma opinião de todos aí, até pelo fato do que botar os jogos, a torcida vai querer ir para frente do estádio, comemorar, apoiar o time, e o isolamento social vai meio que... O futebol é um evento muito grande, então as pessoas elas são apaixonadas pelo futebol. Então vão querer ir para bar, vão querer fazer churrasco, então assim, vai mexer um pouquinho até no isolamento social. Então eu sou contra, acho que não tem que nem cogitar a volta do futebol esse ano. Boa, valeu, Alan. Obrigado pela participação aí nessa primeira reunião virtual, hein? Eu tô gravando essa reunião, tô pensando de repente em colocar ela no ar no canal do podcast Timão, porque daí a galera pode entrar e ver o papo que a gente teve. Se eu fizer outras reuniões dessa, devo fazer, porque achei bem bacana, achei bem legal essa discussão. Talvez com mais organização nas próximas vezes, né? Tem uma galera aqui que tá esperando que não pôde entrar, é foda, não gosto disso, de não deixar a galera falar, enfim, sou um cara democrático, mas se pusesse mais gente aqui, a gente ia até a noite. Guilherme, tua vez, sei que você não está no Brasil, você pode falar aí da Irlanda, mas pode também, se está com a camisa do Corinthians aí, é corintiano, pode falar também a respeito da possível volta do futebol aqui no país. Cara, concordo com todo mundo aí, Belo, que todo mundo falou. Acho que o futebol não tem a menor perspectiva de voltar agora. Concordo também com, acho que foi o Fred que disse, só daqui a um ano e meio. A gente pega o exemplo, por exemplo, aqui na Europa da Alemanha. A Alemanha voltou pelo fato do governo alemão ter controlado muito bem a epidemia. Então, o futebol conseguiu voltar com algumas restrições, mas conseguiu voltar. Você pega o caso de Portugal, que vai voltar agora em 4 de junho, mas também com algumas medidas mais econômicas do que propriamente dito na área da saúde. E se você for pegar na Irlanda e na Inglaterra, que é a Premier League, tá uma disputa enorme também, porque, como o doutor disse, a epidemia na Inglaterra e na Irlanda eles estão tendo esse estudo que vai ter uma segunda, terceira onda. Então, o futebol na Irlanda não é muito forte, mas eles têm o futebol gaélico, que se joga com a mão e com os pés, que é uma loucura. A galera enche os pubs, vão às ruas, e o próprio governo disse que a temporada só volta 2021, 2022. Então, eu acho que a gente tem que seguir também nessa mesma linha de raciocínio. A gente sabe que o futebol, das coisas menos importantes, ele é a mais importante, mas joga para ano que vem, cara, que eu acho que é a melhor coisa a se fazer. E aí na Irlanda tem um negócio que aqui no Brasil não tem, que como o ingresso é muito caro, aqui a gente está caminhando para isso, mas aí vocês já chegaram faz tempo. Como o ingresso do estádio é muito caro, a galera se reúne mais nos pubs do que no próprio estádio. Então não adianta você fazer um jogo sem público, Exato. Porque o público não vai para o estádio, né? O público vai para os pubs. Saiu uma matéria aqui da última temporada no Croke Park, que é o maior estádio da Irlanda, aqui em Dublin, e no estádio cabem 42 mil pessoas, se não me falha a memória. E na final do campeonato do futebol gaélico, eles fizeram uma medição. No estádio tinham 42 mil pessoas e nos pubs da Irlanda tinham 74 mil pessoas. Então, é o que você falou, as pessoas vão muito mais aos pubs do que no estádio em si. Eu acho que aqui pode acontecer isso também, se voltar o
o futebol sem público, a galera pode dar uma irlandada. Aí, em vez de ir pro estádio, vai se reunir, igual tá fazendo com essas lives, né? Live de sertanejo, vamos fazer um churrasco, todo mundo em casa, não adianta nada, né? O pessoal faz a live pra galera se divertir sozinha e o pessoal faz festa. Tiago, você tá sem câmera, mas acho que você tá no ar aí. Tô sim, calma aí. Boa. Faltou Cara, só não, você opinar, mano. não, de maneira nenhuma, no meu estado. A gente sabe a diferença que tem no Rio de Janeiro, o tratamento que tem. E me envergonha muito ver o Flamengo fazendo o que ele está fazendo, extremamente revoltado e perdendo várias amizades em função disso. Porque é muito louco você ver um time que deveria ser vanguarda nessa atuação, assim como o Palmeiras acho que está fazendo, né? O Palmeiras não aceita voltar aos treinos sem que os co-irmãos não voltem a treinar, né? Seria uma medida de ter um pouco de igualdade. Aqui em São Paulo, né? foi uma reunião em que os maiores estavam presentes e foi meio que em comum acordo. Foi um negócio bem legal. Todos os clubes combinaram de voltar exatamente no mesmo dia, Pois o que não está acontecendo no Rio. E no Rio de Janeiro a gente tem um agravante, o Crivella parece que quer voltar com 50% do público. Porra, brother, como é que você vai voltar com 50%? Imagina 50% do Engenhão, do Maracanã, saindo, se encontrando, sendo na porrada, se engalfiando no Flamengo, Botafogo. E assim, ao mesmo tempo, meu time, né, claro que a gente sabe que tem alguns interesses por trás de tudo que é tomado como decisão, mas o Botafogo, por si, não aceita voltar assim como o Fluminense. Isso me orgulha muito. E eu acho que não tem que voltar, é claro que não tem que voltar enquanto não houver o achatamento da curva, que é o que está todo mundo se balizando para poder voltar ao futebol e suas atividades, das mais básicas até as, sei lá, então assim, como tudo no Brasil a gente tem que desconfiar, eu desconfio que o retorno do jogo da Globo é para criar um inconsciente coletivo, para a gente entender que é uma necessidade do futebol para atenuar as nossas necessidades e até a partir daí voltar ao futebol, vender o pay-per-view. Então, assim, não tem que voltar esta merda agora. A gente não precisa voltar com isso agora. A gente precisa segurar essa onda e achatar essa curva. Até dezembro, a minha esposa era diretora de uma escola lá na Rocinha. Existia um número enorme de gente morrendo lá dentro e ninguém sabia. Cara, você acha que o Madureira vai ter como testar o seu staff inteiro? Cabofriense, friburguense, americano? Pô, não tem, bicho. Segura a onda, mas a gente sabe que vai voltar. Vai voltar. A minha opinião é basicamente exatamente igual à sua. Temos 2 pedidos aqui antes da gente encerrar. Eu vou ser cortado parabéns, daqui Belo. a pouco, hein? Pô, obrigado. Valeu, Thiago. Obrigadão. Parabéns. O Marcelo e o Edu pediram. Vamos ver se a gente vai ser cortado ou não, hein? Mas enfim, vamos lá. Marcelo, tô pronto. Diga. Eu queria me despedir que eu vou precisar atender um recém-nascido agora. Adorei falar com vocês. Que turma bacana. Marco Belo, você é o cara e teu público aí é muito legal. E vai Corinthians, galera. Um abraço para vocês, para todos. E espero que você consiga reunir essa mesma galera depois um dia aí. Acho que vai todo mundo gostar. Tá bom? Valeu, obrigado. Seja para tomar um chopinho no bar depois, tá bom? Valeu, bom trabalho aí. Um abraço, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Valeu pela participação, bom trabalho. O Edu também pediu. Diga, Edu. Então, cara, só queria 2 pitacos rápido. Queria só falar que inveja que eu tenho do Guilherme, que como deve ser bom ter esse pacto entre o governo e a população no meio ter um governo que preste no meio de um caos desse, deve ser muito bom, e prestar como é que eu vou dizer? O estado do Rio a cidade do Rio são locais muito prósperos, muito bonitos. De lá sai muita gente importante. E hoje tem a tríade Bolsonaro, Witzel, Crivella para lascar aquilo tudo. Então, só prestar... Me falta a palavra para falar da bênção em que o Rio se enfiou. Eu queria prestar minha homenagem para o amigo carioca aí só. O Thiago, que está em Portugal, mas a família está no Rio, né? Então sofre do mesmo jeito. Mas eu só queria dizer que você não precisa ir para a Irlanda, não. Se tivesse na Argentina, a gente estaria muito melhor, viu? Exato. Era só estar na Argentina, pula a fronteira que estaria muito melhor.
Aliás, o Andrés tá pertinho, né? Tá mais perto que a gente, podia ir pra lá. Valeu, Edu, obrigado, cara. Tamo junto, satisfação falar com você aí, hein? Valeu. Ó, vou desmutar todo mundo, vai ficar uma zona isso aqui. Mas queria agradecer vocês, dizer aí que esse foi o primeiro, uma tentativa de fazer uma live um pouco mais participativa do que as lives que estão sendo feitas no Instagram, que só um fala e o resto só escuta. Então, na medida do possível, eu coloquei todo mundo para falar, para dar opinião. Tentei falar o mínimo possível aí, mais ouvir, porque é bacana, como se fosse um sarau, né? A gente mais ouve do que fala e acaba todo mundo aprendendo um pouquinho mais. Agradecer vocês, viu, galera? Brigadão. Falar que eu tô gravando, a partir acho que dos 10 minutos eu comecei a gravar, desde quando eu descobri que dava para gravar, comecei a gravar, e acho que eu vou pôr em algum canal aí, eu aviso lá no Twitter, se eu conseguir subir esse vídeo, fechou? Obrigadão aí pra vocês. Belo. Valeu, Belo. Valeu. Bom demais. Todo mundo, hein? Valeu. Parabéns você pela iniciativa, bacana demais.